Nasce o dia no Vale do Jequitinhonha. Estamos em meio a uma paisagem peculiar. Misto de Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Entre o belo e o hostil, entre o inóspito e o acolhedor. Aqui tudo se mistura. Onde há séculos, o ouro e as pedras preciosas, principalmente o diamante, renderam riquezas à mão cheia. O outrora Vale dos Diamantes hoje pode ser chamado de Vale dos Eucaliptos. A monocultura do eucalipto vem, a partir de meados do século XX, para cobrir o solo degradado pela intensa atividade mineradora na região. O impacto provocado no ecossistema ao longo das últimas décadas intensifica a falta de água já característica do bioma local. Dona Iracema nasceu e mora nessa comunidade quilombola de Tabuleiro. Ela sabe muito bem o que é viver aqui. 12 dias ou até mais sem água. Sabe porque tem um poço nesse ano, mas eles estão de lua boa e sorta água, senão fica com a água lá presa e nós ficamos sem água, nós sofremos muito por causa de água. Só que nós não temos um poço nosso, assim, para as famílias lá perto. Não tem alguém que ajuda nós a furar um poço, que nós teríamos nós, né? Só para as famílias. Lá onde nós moramos tem quantas famílias ali? 10 famílias. Tem 10 famílias que sofrem por causa de água, né? Nós pega a água que cai da chuva numa caixa do Asa. É a nossa valência, porque não, nós tínhamos que caminhar muito longe para pegar a água do rio. Muito longe. Se nós achássemos uma pessoa assim que ajudasse nós com uma água, nós não queríamos mais nada, né, Marisa? Tava bom. Só a água para nós estava bom. Porque nós ia ter nossa água, nós fazer nossa horta, abastecer em casa. Nossa, para nós ia ser uma riqueza nós ter nossa água. Nós sofremos, gente, demais esse lugar nosso. Acho que nós já acostumamos com o sofrimento também, né, mas... nós só parávamos de sofrer quando nós íamos pro café, que nós chegávamos lá trabalhando na fazenda, tinha muita água, né? E ali nós estávamos apanhando café, trabalhava o dia inteiro, mas chegávamos, nós tínhamos menos água. A escola da comunidade é uma escola estadual e atende alunos do ensino fundamental e médio, além do EJA, Programa do Governo de Educação Básica, destinado aos jovens e adultos que não concluíram ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio regular. É por conta desse programa que algumas mulheres daqui deixaram de usar o carimbo para assinar seus nomes e estão aprendendo muito mais. Porque sempre o meu sonho é ter o ensino médio completo. Aí eu tenho um sonho de fazer uma técnica de enfermagem, que é meu sonho desde pequena. Estamos num universo de paradoxos. À escassez de recursos naturais se contrapõe um tesouro singular. Mulheres ouro, mulheres diamante, mulheres pedras preciosas que fazem do sonho e da fé num amanhã mais próspero o dia a dia que resgata, mantém e transforma tradições. Nessa comunidade de quilombos, as moradoras mais velhas, além de darem duro no trabalho da roça,
Com cantigas e sorrisos passam para gerações mais novas as tradições de fiar a moda antiga. Mesmo com a baixa produção de algodão, decorrente da carência de água, elas fiam seus fios para vender. O Vale do Jequitinhonha é o Vale das Contradições. Uma região marcada por muitos desafios socioeconômicos, onde por anos foi considerada o pior índice de desenvolvimento humano do país, não é para amadores. É para especialistas na arte de viver a vida com interesse, respeito, dedicação, fé e muita alegria. Não, Eni não é de nenhuma banda. Este é o batuque da força da criação das tecelãs. Bater no algodão prepara-o para ser rocado e virar fio. Depois do fio pronto e do projeto da peça criado dentro do coração e na cabeça, é hora de colocar o pano no tear, como dizem as tecelãs. É a preparação da urdidura, esticar os fios no tear na largura e comprimento da peça. Olha, minha vida é longa, minhas histórias. Então, eu sou dos quilômetros de Chapada do Norte, nasci no quilômetro de Chapada do Norte. E aí, estudei até a 4ª série lá. E aí, como a família, antigamente, os pais da gente eram poucos que deixavam os filhos estudar. Eu optei para ajudar minha mãe na roça, plantar algodão, colher, né? E aí minha mãe ensinando nós a fazer o fio, preparar o fio, né? Na parte da tecelagem. Aí eu aprendi. E aí com isso, quando eu estava com 16 anos, por aí, a minha mãe tá assim, ó, agora você vai para as feiras vender o fio para nós. Eu vinha vender e aquilo me deu aquela vontade de saber como que eles trabalhavam com aquele fio. Aí a minha tia morava aqui, igual eu mostrei vocês ali. E aí vim, conversei com minha tia para me ficar com ela para aprender a trabalhar. E é todo um processo. Aí ela começou a ensinar eu a urdir o pano, né?
E foi me ensinando. Era tão engraçado que ela acha que tinha dia que ela pedia até a paciência, porque isso é contado fio por fio. Troca um governo tá, dá aquele apoio à cultura, que, nossa, põe a cultura lá em riba. Aí entra um outro governo, já não dá tanto valor. Acho que até no exterior já tem peça nossa. Acho não, que já tem. Já tem no Canadá, tem um moço que comprou uma peça nossa, já levou para lá, né? A gente já mandamos. Tem várias peças nossas no Brasil, né? Graças a Deus. Aqui é a criatividade. Mas quando a gente já trabalha aí a gente cria e vai e consegue, né? É um pouco difícil, é. Você quer ver difícil é para a gente começar uma colcha. Não, o tempo que a gente leva para começar. Que depois dela começada, aí a gente já sabe quantos fios que a gente contou no início, porque do mesmo jeito que a gente conta no início, tem que terminar lá no final da coxa do mesmo jeito. Se qualquer fiozinho aqui, um fio a mais, um fio que a gente passar a mais no desenho aqui, ele fica torto. Aí para começar uma coxa, para preparar o fio, para levar para o tear, para fazer uma coxa, uns 30 dias. Não tem noção que gasta esse tempo. E acha que quando vê a coxa ali, com poucos dias faz. E o artesanato, gente, não é fábrica, né? É manual, né? Então, não tem como. Se for... É impressionante. Esse trabalho, para mim, eu admiro muito não só esse trabalho de artesanato de tecelagem, em todos os trabalhos, porque quando a gente viaja, a gente vê tanto trabalho maravilhoso das mãos criada, né? Criada pelas mãos, que a gente fica, né? A gente sente orgulho, né? Sente orgulho. Da urdidura, elas entrelaçam os fios da trama e da criatividade de suas tramas nascem colchas, redes, caminhos de mesa, toalhas e uma farta quantidade de tecidos valiosos. Um trabalho que requer imaginação, atenção e muito cuidado. Os tons terrosos do vale se expressam nas cores dos fios. A terra sempre dá de si o que tem de melhor, e as mulheres daqui sabem reconhecer, receber e usar a oferta da terra. Elas usam plantas e raízes do cerrado para o tingimento natural e sustentável dos fios. No tingimento vegetal, a decoada, água de cinza, é um substituto da amônia para a extração do pigmento das plantas utilizadas. Para fazer a decoada, a água é fervida com cinzas. Depois as plantas ficam de molho nessa água até a tinta ser extraída. O plantio do algodão, você planta ele cresce, depois que ele cresce, ele dá essa flor, e depois que ele dá essa flor, ele vira essa maçãzinha aqui, que é onde vai sair o capucho do algodão. Depois desse aqui, ele vai amadurecer e vai abrir. Quando ele abrir, vai ser o capuchinho de algodão. E ele demora, até chegar a esse ponto, ele demora 6 meses, depois do plantio até sair o algodão. Tá escasso, não tem mais, o pessoal já não planta mais, né? E a gente tem que estar trazendo algodão de fora para a gente poder trabalhar. Tá muito difícil e complicado. E tem algodão, só que ele só vende carretas grandes, para as pessoas que podem comprar, a gente não pode comprar a quantidade grande. A gente pode comprar só um pouco, eles não vendem para a gente. Vale da Fome,
Vale da Seca, Vale das Noivas, Vale das Viúvas, foram sinônimos deste lugar. Mas aos nossos olhos e aos olhos das mulheres daqui, o vale é o vale da nobreza, vale da fortaleza, vale do futuro sonhado e esculpido dia a dia. A vontade de evoluir, de aprender cada dia mais e mostrar a beleza, a força e a brasilidade peculiar desse lugar é o tesouro singular que as artesãs trazem dentro de si. Na casa da Zezinha são 8 hectares e uma parte deles decorados com as peças da artesã que se tornou conhecida no mundo. Quando eu falo que não foi tão difícil, porque às vezes você trabalhava tanto e faltava tudo, né? Mas quando você está dentro da dificuldade, você acha que aquilo é normal, todo mundo vive aquilo. Falta roupa para todo mundo, falta comida para todo mundo. Parece que o mundo era tão pequenininho. Aí hoje, se a gente for analisar o que a gente viveu, a gente vê quanto foi difícil, né? Porque lá em casa, uma família numerosa de 10 irmãos, papai e mamãe, 12 pessoas, né? A renda que a gente tinha era do artesanato e da lavoura, então era muito pouco, né? E nessa época a inflação era muito grande também. O dinheiro que a gente conseguia na roça era o mínimo, não dava para nada, era o básico. A gente só tinha o básico, arroz, feijão e rapadura e café, só isso. Né? Você conseguia esse alimento mais grosso do dia a dia. Então a gente imagina, nossa, como é difícil. E o artesanato não foi uma opção de trabalho, foi um trabalho jogado no colo da gente, né? Que a gente pegou no tempo de criança e foi crescendo, trabalhando junto com a mãe. Eu até falei, gente, quando eu casar, se eu casar um dia, eu não vou mais fazer artesanato, porque eu achava muito sofrido, sabe? Você trabalha muito e de repente você não tem nada. E a gente não conseguia para comprar um chinelo, não comprava roupa, assim. Você vivia pela graça de Deus mesmo. Aí eu até pensei, eu vou desistir desse trabalho, porque né, é sofrido demais. E eu queria viver uma vida melhor. Aí eu chego aqui no finalzinho de 90, aí era uma casa no meio da capoeira. Aí você arrumava a casa toda pequenininha, aí você ficava tempo demais parada, né? O dia não passava. Aí o Ulisses também era migrante, o meu marido. Logo que a gente casou, ele foi para São Paulo e de repente eu fico só. Aí eu achei o tempo monótono demais, parado demais, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu retomo então o trabalho de artesanato. Eu acho que a gente gosta tanto do que faz, que só de você trabalhar sem a recompensa, você já se sente satisfeita. Não está faltando mais nada. Porque é um trabalho assim, dificultoso, muita etapa, muito sofrimento. Antes a gente buscava tudo na cabeça, né? Você buscava lenha na cabeça, buscava o barro na cabeça, levava as peças para vender na cabeça. Então, isso para mim foi cansando no meu tempo de juventude, de tanto carregar coisa na minha cabeça. Ensinamentos que deram impulso a muitas outras e se espalharam pelas comunidades da região.
Aí quando a gente começa a fazer aqui, aí desperta muita vontade das outras meninas que não trabalhavam. Aí você vai ensinando de casa em casa, tirando dúvida de todo mundo, como é que faz forno, como é que amassa barro, como é que é o barro bom, aí essas coisas, fazer oleio. Aí de repente você está envolvida de novo num grupo de mulheres trabalhando com artesanato. Foi maravilhoso. Ela é mestra não só na arte de retratar as mulheres do vale nas expressões dos olhares de suas bonecas de barro. Ela é uma lição de vida. Hoje todo mundo reclama, nossa, está fazendo frio demais, e eu não lembro do frio, porque não tinha condições de comprar blusa se tivesse um frio forte, né? Aí a gente recorda como a gente superou tudo isso. E hoje, se a gente for parar para pensar, sempre quando a gente reúne lá na casa da mamãe, em Campo Alegre, aí nós vai recordar o tempo sofrido. Aí mamãe fala, gente, como é que nós está vivo, né? Porque você viveu mesmo no tempo da caverna, você não tinha luz, você não tinha o básico, né? Adriana nos mostra passo a passo como fazer uma peça de barro. Primeiro a gente pega o barro lá no barreiro, depois que a gente retira o barro lá, ele é socado. Depois a gente peneira ele para retirar o excesso de areia. Depois que está o pó, a gente amassa com água, para depois da massa pronta, ela fica como se fosse uma massa de pão. Depois dela pronta, a gente começa a modelagem da peça. Modela a peça. Depois da peça modelada, a gente dá o acabamento, alisa bem lisinha, né? Depois vem a secagem da peça. Tem que ter de 2 a 3 dias para a peça estar secando ao ar livre, para depois a gente fazer a pintura. A pintura da gente é natural, do barro, do próprio barro, né? A gente dá a cor do fundo da peça, depois a gente vem com a pintura mesmo, aqueles traços bem delicados. E depois que a gente faz esse processo da pintura, a gente leva ao forno. Eu comecei já a fazer artesanato desde pequena, né? Com 12 anos eu já estava vendendo algumas pecinhas. Então, desde aí, que isso veio de uma tradição familiar. Passou da minha bisavó para minha avó e passou para minha mãe passou para mim. Eu amo o que eu faço. O artesanato, para mim, ele já faz parte da minha vida. A associação foi formada em 1994. O pessoal daqui, né, os rapazes daqui, foram para Campo Alegre e namoraram as moças lá de Campo Alegre e veio trazendo para cá, sabe? Aí as meninas que veio morar aqui sentiu necessidade de trabalhar, né? Aí elas formaram um grupo. A gente trabalha com peças utilitárias e decorativas, né? E essas peças vão para todo lugar do Brasil, até exterior. Eu mesmo, por exemplo, no início, meu marido ia embora e ficava 6 meses lá e eu ficava aqui cuidando dos filhos e de casa, né?
E com o tempo, graças a Deus, criei meus 3 filhos. Tenho uma filha formada em engenharia civil. Tenho um filho que vai formar agora, ano que vem, de advogado. E tenho outro filho casado. Graças a Deus, depois de agora, o pessoal não precisa sair para fora, ficar, né? Nós queremos voar mais ainda, mas não sei ainda onde é que nós queremos ir, mas nós queremos voar um pouco ainda. Agora, né, com a internet, está começando a melhorar, né? E também com a ajuda do Sebrae, né? O Sebrae deu uns cursos para a gente, né? Ensinando marketing, ensinando a gente a fazer preço de custo, sabe? Geralmente, o Sebrae, né, o desenvolvimento desses projetos, ele trabalha com né, um orçamento em que o Sebrae entra com a parte do recurso e os parceiros locais ou os próprios artesãos, os artesãos, eles entram com o restante da contrapartida. A iniciativa privada, ela pode entrar como parceira na execução desses projetos, na composição do orçamento desse projeto. Geralmente a gente trabalha com um orçamento de 65%, 35%. Né? Então, esses outros 35% de receita, eles são compostos ou pelos próprios artesãos, ou pelas prefeituras, ou outras entidades que têm interesse ali no desenvolvimento dessa cadeia. Trabalhamos também a parte de design das peças, muito mais com técnicas para eles expressarem cada vez mais essa tradição, e também com ações de mercado, né, de promoção de mercado, para eles poderem vender cada vez mais em lugares que sejam compatíveis com aquelas peças. Nós acreditamos que a sustentabilidade é o futuro, né? E a sustentabilidade, ela caminha por um viés social, econômico e ambiental. Né? Então, uma empresa, ela tem responsabilidades em várias instâncias. E o social, o povo, né? Ele que reflete ali o que é aquele lugar. Então, essas pessoas, elas merecem, elas precisam serem levadas em consideração também. E a nossa percepção é que a gente não quer somente uma maior valorização de peças, a gente quer um reconhecimento, uma valorização do território. Né? Então não é só vender peças mais caras, a gente quer que o território ele seja valorizado e que para isso as pessoas que estão lá também sejam valorizadas. Para apreciarmos com o real valor tudo o que vemos na produção de barro das artesãs atuais, temos que conhecer o que foi feito antes. Este casarão colonial, construído em 1821, mantém em seu acervo peças muito antigas, esculpidas com minúcia e requinte. Essas peças guardam em si a história dos primórdios da arte de esculpir o barro na região. Sobradão, ele foi construído, pelo pouco que a gente sabe, ele foi construído para ser a sede da capital de Minas Gerais. E esse museu pertencia à Codervale. Com a extinção da Codervale, ele foi doado para Minas Novas. Então aqui a gente tem aqui a Ana do Baú, Noemisa, Ulisses de Caraí, Ulisses de Tinga, Marlete, são vários artistas. Do coqueiro balanceou, quebrou no meio. Fiquei esperando aquela ingrata que ficou de vir não ver. Fiquei esperando aquela ingrata que... De um passado de minúcia e requinte a um passado de simplicidade e força. O centro histórico Antônio Preto abriga peças de barro esculpidas por índios que habitavam a região. Aranhãs, pancarus e pataxós. Estas peças, além de herança cultural, são um ponto de referência para os trabalhos atuais.
O caminho é o de reconhecer, honrar e respeitar o passado e seguir no presente rumo ao futuro, incorporando sempre algo de novo. São as mãos do tempo entrelaçadas às mãos das artesãs. Aqui, ao solo seco e ao rosto esculpido de sulcos profundos causados pelo sol, se funde a força da fé e da alegria. Desde pequena, né, criança, a gente via as mães trabalhando, né, sou filho da Rita. Aí eu considero desde 13 anos que eu comecei a ser artesã. Minha mãe fazia feira em Capelinha, né, na cidade de Capelinha. E aí a gente fazia as vasilhinhas, né, todo final de semana ela ia para comprar a feira da semana, né, de comida. E aí a gente mandava as pecinhas e ela trazia o dinheiro de tarde pra gente, né. Também com minha mãe, né? Ajudando minha mãe, que ela ficou viúva e nós trabalhava na roça e trabalhava no barro também. Aí eu fui igual a ela, comecei com 12 anos também. Com 12 anos nós fazia, levava lá no Tomalinha para vender. No animal. Na carga, punha a carga no burro e levava. E toda semana nós levava. O passado foi muito difícil. Hoje está mais fácil, né? Ninguém sentia que era difícil. Uma luta assim, alegre. Era alegre, sabe? Sentia muito bem, né? Eu sentia bem. Ninguém achava que era sofrimento. Eu lembro, Rita, que mãe conta que eles levavam as peças de vasilha para estar trocando em alimento. Vocês também assim? Nós também trocava. Trocava numa rapadura, em farinha, feijão. Mãe conta isso. Porque vendia muito pouco, né? Desde pequena eu via minha mãe trabalhando, né? Aí eu ia mexendo com barro, eu via ela trabalhando, aí eu ia pegando as pelotinhas de barro, ela ia brigando comigo, porque a gente ficava desperdiçando, né? Aí eu ia fazendo as pecinhas pequenas, eu ia fazer galinha, passarinho, tudo que eu ia ver eu ia fazendo, sabe? Tudo pequenininho. Aí mãe trazia pra cá pra loja e vendia. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei foi chiclete e um pedaço de mortadela. A pandemia começou e nós só trabalhando, nós não paramos, né? Quem quis trabalhar com o projeto, né, trabalhou e por aí está até hoje. Então, o meu sonho é que elas estudassem também, porque tudo na vida você tem que ter uma sabedoria a mais, né? Tecnologia, às vezes eu sou um pouco meio lenta. E eu queria que elas continuassem aqui, mas com estudo, né? E fazendo artesanato também. Agora eu já prefiro ficar aqui. Uma vida de artesã é muito bom. Agora eu trabalho na loja, né? E no futuro é continuar artesã.
Em meio a um universo protagonizado por mulheres, as mãos de homens trançam palha e esticam couro em tambores de diferentes timbres. Hoje dá uma rendazinha pra mim. Antigamente eu fazia só porque eu gostava mesmo. Eu não acho nada pra fazer, eu tenho que inventar alguma coisa. O que dá na cabeça eu invento. Neste tudo e neste nada, nesse imenso campo de possibilidades por explorar, ainda é necessário solucionar muitas questões. O Vale precisa ser conhecido e reconhecido para além do seu estigma de Vale da Fome. Além de conquistar o coração de quem o conhece e conhece as pessoas daqui, o Vale carece de investimento para alavancar avanços socioeconômicos. Eu não sei se eu vou, eu fico, eu não sei se eu fico, eu vou. Você vai lavar sua roupa, que eu vou ser seu guardador. É de velha companheiro, agora é que a coisa deu. Uma pedra deu na outra, seu coração deu no meu. Sim, eu pertenço à ARCA, que é a Associação dos Artesãos de Santa Cruz de Chapada do Norte. É uma associação que se formalizou mais ou menos em 2002, mas o trabalho começa antes, começa na década de 80, principalmente com a chegada do Paulo Toffoletti, que foi um padre, né, italiano que chegou aqui no Vale junto com outros companheiros, e ele trouxe nessa época o trançado da palha, né? Então, como vocês podem ver, o artesanato de Chapada ele é de utilitários, né, objetos decorativos e utilitários, e que tem a ver com a cultura local. Então a gente trança assentos de bancos, cadeiras, tamburetes, namoradeiras com a palha de milho e com o couro, que são produtos da natureza, né? A gente precisa de apoio, na verdade, né? Desde apoio para a produção, né? A gente adquire as estruturas dos nossos bancos, são todas adquiridas pelo artesão. A gente tem um marceneiro local, que é de onde a gente compra essas estruturas, e aí nós fazemos o trançado. Basicamente, a forma de venda hoje dos nossos produtos são feiras, né? Quando acontece a pandemia, a gente precisou se reinventar. Primeiro a gente achou que a gente não ia vender nada, nunca mais, né? Que a gente ia ficar parado. Com isso, a gente foi para onde alguns artesãos sempre temiam, que é a rede social, né? A tal da venda online. A gente não tem experiência nenhuma, não tinha, né, experiência nenhuma nesse tipo de comercialização, mas para a gente não desaparecer, durante a pandemia a gente criou um perfil no Facebook e no Instagram para poder mostrar o nosso trabalho. E a partir daí, através do WhatsApp, começou a chegar alguns contatos, né, de alguns clientes interessados e tudo. O nosso grande medo é que esse trabalho se encerre na nossa geração. Então a nossa luta e a luta da mestra artesã Anneli, do mestre artesão José Neto, é para que esse artesanato não morra nessa geração. Então a gente está, com o apoio da Tingui, fazendo oficinas em 2 comunidades quilombolas que são maiores, mais populosas, que é a comunidade de São João Piteiras e a comunidade de São João Marques. E lá, desde o ano passado, a gente está levando as oficinas do trançado na palha. Em cada comunidade dessa, a gente tem um grupo de 10 a 15 pessoas que estão aprendendo. Primeiro eles aprenderam o trançado nos tamburetes e agora eles estão num passo maior, que é o trançado das bolsas. Então a gente está num momento de muita esperança dentro da ARCA. Temos ainda dificuldade, como o transporte dos artesãos, transporte das próprias peças, escoar a produção aqui no Vale do Jequitinhonha é muito difícil, porque a gente conta basicamente com os correios, e como os objetos que a gente vende são objetos pesados, quando você vai calcular o custo desse frete, o frete às vezes é muito mais caro do que o próprio produto. Então a gente tem uma única transportadora na região e talvez esse seja o grande gargalo para escoar a produção no Vale, né? Não adianta a gente ir para o mercado online sem ter uma forma de enviar esses produtos para o Brasil. Então esse é um gargalo.
Outra coisa que é gargalo é a aquisição. Então, a matéria-prima da palha, os agricultores eles plantam, né? Mas o couro, por exemplo, a gente compra, as estruturas do banco a gente compra. Então, a gente precisa também de apoio com maquinário, é preciso adquirir uma serra de fita para facilitar o corte na madeira dos tambores e da caixa de folia. É isso. Aos 18 anos, eu fui para São Paulo, trabalhava no corte de cana, né, na migração. E todo ano eu ia para São Paulo, trabalhava lá 6 meses, 4, 6 meses, aí voltava. E aí trabalhava aqui na lavoura com meus pais aqui. Aí trabalhei lá 16 anos no corte de cana. Depois casei, aí eu tenho uma filha especial. Aí veio a necessidade de eu ter que ficar por aqui para ajudar a minha esposa a cuidar dela, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar mais com artesanato. Eu já fazia, mas aí eu comecei a trabalhar mais com artesanato e apicultura e também na agricultura, né? E uma coisa ajudando a outra, aí deu para mim ficar passando por aqui mesmo. Aí eu deixei de ir para São Paulo. Na década de 90, eu fui para o estado de São Paulo, para o corte de cana. Eu estava com 17 anos ainda, completei 18 anos lá em São Paulo. Trabalhei 7 safras, não quis ficar muito tempo, né? Intercalei um período, um ano eu fiquei, outro ano eu fui. Mas a minha vida mesmo começou mais aqui, na agricultura familiar, juntamente com meus pais. Às vezes também no garimpo, dava uma batalhada. E comecei de mais novo já com essa intuição da arte, né? Eu fazia colher de pau, comecei a fazer cama, que chamava de catre, chegava a vender algumas colheres de pau. Aí depois eu fui para São Paulo, mas me retornei, ingressei no movimento sindical, onde eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada do Norte, faço parte de vários conselhos de saúde, CMDRS, e assim, aí nesse período que a gente estava no movimento sindical, a gente conseguiu alguma emenda, algum recurso de projeto que o sindicato trabalhava, e a gente começou a trabalhar com apicultura, que até hoje a gente continua trabalhando com apicultura. Então a gente fica na agricultura, apicultura e na arte, né? A gente vai conciliando as 3 coisas juntos, né? O vale é profundo. O vale é intenso, o vale é seco, o vale é tradição, o vale é verso, o vale é verdade e, sobretudo, o vale é trabalho e fé. O meu avô era benzedor. O meu pai era benzedor. A minha mãe era benzedeira. Eu tinha 7 tias, né? Só que nenhuma era bruxa, não. 7 tias também benzia. Só que todos já faleceu, já tá lá benzendo os povos com Deus, né? E aí meu pai ensinou a gente. Meu pai, meu avô, ensinou. E assim eu fui aprendendo as coisas, as benzeção, né? A minha devoção com Nossa Senhora é minha vida. Foi meu viver, foi o meu voltar para o mundo, foi o meu caminhar, o meu passo. E a minha devoção com Nossa Senhora é muito grande. E ouvi uma voz. Ô Geni, aonde está a sua fé? Cadê a sua fé? O que foi que você prometeu para mim? Uma voz de uma senhora. E eu assustei. Aí eu acordei. Falei, mãe falando comigo? Pensei que era mãe, né? Aí eu fiquei pensando sozinha, sentada na cama. Aí eu peguei um rosário, desse aqui, e comecei a rezar, sabe? Comecei a rezar e pedir a Deus perdão. Aí eu dormi de novo. Quando eu dormi, eu vi um pano azul, claro, cobrindo a minha casa.
Aí era tipo assim, era uma fumaça. Só que era um pano. Que eu pegava e não achava, de certo que era fumaça, né? Aí eu levantei assustada e sentei na cama, mas levinha, vocês podem acreditar, gente. Eu tava leve como se fosse um lixo. Aí eu levantei, sentei na cama, e tu levantou, sentou no colo. Ô, Xuxa, o que tá acontecendo? Falei, nada, sai de perto de mim, sai pra lá. Aí, ele, com aquela paciência dele toda, né? Jussara veio, sentou do outro lado. Aí, festa do Rosário vem chegando. Festa do Rosário vem chegando, comer nada. E eu fui secando, menina. E eu fui secando. Fui secando. Aí, quando é pouco, a gente saiu veio aqui, trouxe a balança, me pesou e falou, se vocês não correr com o Geni pra dar ela soro, ela vai morrer. Aí eu pus a mão posta e falei, é isso que eu quero. Não quero ficar com mais vocês. Aí, quando foi de noite, eu lembro, o galo pegou cantar e eu acordei. Eu sempre gosto de acordar na hora que o galo conta para me rezar, sabe? Aí o galo pegou cantar e eu acordei. Aí eu acordei. Aí alguém me gritou, bateu na porta e falou, mãe! Aí eu falei, os meninos estão chegando. Mas a voz era dele. Aí quando o dia amanheceu, veio uma nunca mais eu vi essa beija-flor, gente. Nunca mais. E do jeito que eu vi ela, eu não quero ver mais, não. Veio uma beija-flor drica desse tamanho. Branca. Só que ela tinha umas pintinhas no cabo. Umas pintinhas, mas ela era desse tamanho. Veio essa beija-flor, entrou pra sala e chegou em mim, me beijou, sentou aqui. Fria, menina! E eu ia pra pegar ela voava e ficava dançando ao redor de mim. Foi no fogão. E eu acompanhei ela a casa toda, a beija-flor. E eu acompanhei ela a casa toda. Aí quando ela entrou no banheiro, eu falei, agora eu peguei ela. O vitor do banheiro fica fechado, né? Essa beija-flor exalou dentro do banheiro. Exalou dentro do banheiro, cantando, sabe? E eu sentei na sala. Na hora que eu sentei na sala, aí veio a lembrança. Que eu tinha permitido para Nossa Senhora que se ela me ajudasse a vencer a batalha que eu estava, que eu só for contar de um livro, que eu dava a derradeira gota de sangue. Foi a prova que eu tive, que ela falou para mim, cadê a sua fé? Onde é que está a sua fé? O que você prometeu? Aí eu voltei, sentei na sala, peguei, né, no estandarte aquilo lá e falei, ó, Nossa Senhora, me perdoa. Só que eu não vou pro congado que eu não aguento. Eu não vou. Daí já estava com 8 dias, já para a festa do Rosário, eu falei, eu não aguento caminhar. Pois vocês duvidam, gente, que no dia da festa, para onde o vento me embanava, eu ia. O vento me embanava para cá e eu ia, segurando a bandeira. Banava para lá e eu ia. E meus meninos veio tudo e rodeou ao redor de mim, tirou eu daqui. E eu só sentia sede. Pois eu fiz a festa de Nossa Senhora do Rosário pela a honra e glória do Espírito Santo, pela força de Nossa Senhora. Ali foi fé, ali foi força, ali foi os milagres dela. Porque eu passei 5 dias sem pôr uma colher de comida de sal na boca, nada de sal, só tomando água. E eu fiquei com 40 e poucos quilos. Dá licença.
Tomara a reza das pessoas daqui seja ouvida. Tomara a palavra Jequitinhonha, rio largo cheio de peixes, seja entendida. O Vale do Jequitinhonha é mesmo um rio largo cheio de peixe. Peixe-gente, gente que traz em si o valor do ouro. O sol se põe no vale. É hora de se recolher e repousar para receber o dia de amanhã.